E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui então para a nossa aula de desenho. Uma das aulas que eu acho mais importante, que é a aula de esboço. Que muita gente, pessoal, pensa que para você fazer o desenho, você já pega a foto de referência ou for mesmo fazer de cabeça e começa desenhando, já vai desenhando, igual tá aqui essa referência do Goku, por exemplo. Tem muita gente que pensa que assim, que já vai pegando aqui e já vai fazendo o desenho. Do jeito que eu tô fazendo, já vai em cima do desenho. E não é bem assim. Por quê? Uma que o desenho fica tudo torto, igual tá ficando aqui, ó. Vocês veem que o desenho tá ficando tudo torto. Então, e outra que você precisa de uma base, né, para saber onde que fica cada detalhe do desenho, para saber se o desenho vai caber na folha, porque se eu começo o desenho igual eu comecei aqui, eu vou fazer o cabelo para cá, já não cabe mais na folha. Então, e também para facilitar o desenho, né, com você fazendo um esboço antes, fica muito mais fácil de você fazer o desenho. Você sabendo onde que fica cada parte do desenho e tal. Então, por isso que a gente usa as formas geométricas e as linhas de apoio. E essa é a forma mais fácil que você vai conseguir fazer qualquer desenho que você quiser. Claro que treinando com o tempo, que quanto mais você treinar, melhor você fica, né? Então, eu vou dar uns exemplos aqui de como você usar formas geométricas e as linhas de apoio. Então, pessoal, vamos falar primeiro das formas geométricas. As formas geométricas, como todo mundo sabe, né? Acho que a maioria sabe. Triângulo, círculo, triângulo, círculo, retângulo, quadrado, cone e por aí vai, né? São várias as formas geométricas. O que acontece? Se você for desenhar qualquer desenho, antes de desenhar, quando você for fazer o esboço, você imaginar com a arte com formas geométricas. Por exemplo, aqui no rosto do Goku. Se ao invés de você imaginar que isso aqui é a cabeça dele, você imaginar que aqui tem um círculo, e aqui tem um triângulo, um pedaço de um triângulo, é muito mais fácil você desenhar um círculo e um triângulo aqui no papel do que você desenhar o rosto dele, concordam? Então, é para isso que a gente usa as formas geométricas. Facilita o desenho e para você fazer um esboço rápido. Você não precisa de fazer certinho, perfeitinho, não. O esboço você pode rabiscar o tanto que você quiser. Então, e junto a essas formas geométricas, a gente usa as linhas de apoio. O que são as linhas de apoio? São os traços que a gente usa muito para rosto de pessoas ou de desenhos, igual o Goku, ou animais, junto às formas geométricas. Aqui, por exemplo, igual eu falei para vocês, você imagina que aqui é um círculo e aqui um triângulo, um pedaço de um triângulo. Para você desenhar os olhos, nariz, boca, para não ficar torto, a gente usa linhas de apoio. Você traça aqui um risco. Eu tracei assim porque o rosto dele está meio virado. Se o rosto estiver de frente, você traça ele reto, no meio do círculo. Depois, você traça outro aonde estão os olhos. Depois, você pode traçar outro onde está o nariz, onde está a boca, na ponta da orelha, quantos você precisar, na sobrancelha. Isso aí você pode traçar, pode fazer risco, o jeito e o tanto que você quiser. Lembrando só de sempre fazer com um lápis bem de levinho na folha, para que depois você vai ter que apagar esse esboço, né? Então não vai ficar marca no papel, então você faz com o traço bem levinho.
O que acontece? Quando você for fazer um desenho usando uma foto de referência, por isso que eu coloquei de lado aqui para vocês verem, que aqui como se fosse minha foto referência e aqui vai ser o papel que eu vou desenhar. Você pode imprimir a folha em algum lugar, em qualquer gráfico ou na sua casa se tiver impressora, e fazer uns riscos em cima, igual eu fiz aqui, ó, com formas geométricas e linhas de apoio. E depois, para passar para cá, você faz só as formas geométricas e as linhas de apoio, que é o esboço, ao invés de você fazer o desenho do Goku já direto. Então você vai fazer o esboço. Aí você vai lá, aqui eu fiz o círculo, eu faço o círculo. Não precisa ficar certinho, é o esboço, você pode rabiscar o tanto que você quiser. Faz um círculo aí mais ou menos, faço a linha e divido, do jeito que eu fiz lá. Faço o triângulo aqui, né? Isso eu tô dando exemplo só do rosto, mas aqui tem, você pode fazer o pescoço aqui um quadrado. A mecha do cabelo você também faz linhas, aonde são cada mecha, você faz linhas de apoio. E depois você faz os triângulos, né? Que a mecha deles lembra os triângulos. Lembram uns triângulos meio doido aqui, mas lembra, né? Então, a ideia é a seguinte: toda referência que você for olhar, ou qualquer desenho que você for fazer de cabeça mesmo, você fazer um esboço antes. E usar, sempre fazer com lápis bem de leve. Não se importar com o tanto de rabisco que você faz, porque depois você vai ter que apagar mesmo. E se você puder, como tá começando, puder imprimir a referência, riscar em cima igual eu fiz aqui o esboço, para depois passar para cá, é bom. Mas se você não puder, se estiver olhando na tela do celular para desenhar ou na tela do computador, tudo bem. É só você imaginar as formas geométricas. Desde que você imagine as formas geométricas e não vá desenhando já direto de uma vez, né? Pode fazer como ficar melhor para você. Então é assim que a gente usa as formas geométricas e a linha de apoio. Todo desenho que você for fazer, você imaginar formas geométricas em todas as partes que você for desenhar. E sempre que tiver rosto ou alguma coisa no meio do desenho, você traçar linhas para te dar apoio, para você saber aonde que vai ficar cada parte na forma geométrica que você fez. Outro exemplo vamos ver aqui uma foto de um cavalo. A foto de um cavalo. Como que eu faço o esboço? Essa aula é só de esboço, tá, pessoal? Depois a gente vai continuar os desenhos nas próximas aulas. Como que eu faço o esboço do cavalo? Da mesma forma. Formas geométricas. Aqui a cabeça do cavalo, sempre que a cabeça de um personagem ou de animal, qualquer coisa, sempre vai ter um círculo. A maioria a forma geométrica que vai mais usar é círculo, que você mais usa. Aqui, por exemplo, tem um círculo aqui bem grande. Aqui embaixo outro pequenininho. Aí você pode traçar ou pode só imaginar os círculos e já fazer direto aqui. Você não precisa de traçar em cima da foto. Se for te ajudar como você está começando, pode traçar em cima de uma foto. Você faz um triângulo aqui, outro triângulo aqui. Aqui um círculo que é o olho. Aqui outro do nariz. E aqui um retângulo. Esse é o esboço do cavalo. Aí se eu fosse passar para cá, fazer aqui o cavalo, só o esboço. Um círculo grande, um círculo pequeno. O nariz, o olho, 2 triângulos das orelhas e um retângulo. Não precisa de fazer assim de uma vez, você pode rabiscar bastante se você quiser assim, ó, fazer como ficar melhor para você. E também linhas de apoio.
Divide aqui no meio, sempre divide no meio para facilitar depois. Lá na frente, você vai ver que vai facilitar muito. Aqui, se eu tiver feito o olho, você sempre traça uma linha para saber onde é o olho. Então, esse aqui é o esboço de um cavalo. Porque sempre que você for pensar depois, quanto mais você for desenhando, repetindo, quando você for desenhar o cavalo, é muito mais fácil você lembrar dessas formas geométricas do que você lembrar do cavalo inteiro. Então, com os treinos, depois você vai conseguir desenhar de cabeça o esboço de um cavalo. Vamos fazer mais um? Vamos pegar aqui, eu tenho a foto aqui de um gato. Um gato meio feio, mas é um gato. Como fazer o esboço do gato? Ó, aqui eu vejo outro círculo, um círculo grande. Ó. Então eu faço aqui um círculo grande. Eu não preciso de fazer tudo de uma vez. Eu posso rabiscar o tanto que eu quiser. Eu divido linhas de apoio. Como é um rosto e está reto, eu divido 2 vezes. Onde é o olho, onde é o meio, para eu saber onde está o nariz. Aqui eu faço outra linha para saber aonde é a altura do nariz, a altura da boca. Aí eu passo para cá. O círculo eu já fiz direto. Aqui eu estou traçando para mostrar para vocês. Mas, por exemplo, hoje, com o passar dos anos, que eu já desenho há muito tempo, eu não traço mais em cima da foto e tal. Eu posso pegar a foto na tela, eu olho e faço o esboço direto. Isso vocês vão acostumar com o tempo. Como vocês vão aprender ainda, o interessante é vocês imprimir a foto e traçar as linhas, o esboço e as formas geométricas e as linhas em cima da foto e depois passar para cá, na folha. Sempre de levinho, fazer bem de levinho. Com o tempo também vocês vão pegar a leveza na mão, conseguir controlar a força na mão. Aí aqui, ó, eu já tracei as linhas de apoio, a forma geométrica, que é o rosto, que é o círculo. Eu posso aqui, que eu já fiz a linha de apoio dos olhos, aqui a linha dos olhos, eu posso fazer 2 círculos, um aqui e outro aqui, que vão ser os olhos. Sempre usando só formas geométricas, além das linhas de apoio. As orelhas são 2 triângulos. Pode rabiscar bastante, se não conseguir fazer o triângulo certinho, não tem problema, desde que seja de levinho na folha. E as linhas de apoio, é o esboço de um rosto de um gato. Nas próximas aulas, pessoal, a gente vai continuar esses esboços e fazer o desenho em cima deles. Então aqui é para vocês entenderem como é o esboço com formas geométricas e linhas de apoio. Ó, o nariz aqui também, faço um triângulo pequenininho. Aqui a linha de apoio do nariz. Então, pessoal, esses foram alguns exemplos de esboço com formas geométricas e linhas de apoio. Na próxima aula, a gente vai dar andamento nesses desenhos, beleza? Exercícios, pessoal. Nessa aula de esboço, a gente aprendeu como que funciona fazer um esboço de um desenho para você iniciar qualquer desenho que você quiser, usando formas geométricas e linhas de apoio. Então, como exercício para vocês fixarem melhor o que aprendeu, eu vou deixar para vocês as imagens que a gente usou nessa aula de esboço do cavalo e do gato. E também vou deixar, além dessas 2 imagens que a gente usou na aula, eu vou deixar a imagem de um cachorro e de uma margarida, para vocês fixarem bem o que é o esboço. Lembrando, pessoal, que é para fazer só o esboço do desenho, não é para fazer o desenho todo. Só o esboço, igual a gente aprendeu nessa aula, que na próxima aula a gente vai usar esses esboços para continuar o desenho. Certo? Então eu aguardo vocês na próxima aula. E é isso aí, pessoal. Valeu!